que é a prece? A prece é a comunicação dos encarnados para com os desencarnados, é a comunicação dos desencarnados para os encarnados e a nossa comunicação, de maneira geral, entre os filhos de Deus para com Deus. Então, essa comunicação ela é mental, ela é telepática. Então, Jesus nos aconselha, quando a gente for fazer uma prece, se isolar, se afastar de todo mundo. Ele faz a alegoria de entrar no quarto, trancar a porta e, em segredo, falar para Deus. E Deus que ouve em segredo vai nos conceder o que a gente pedir, porque Deus sabe tudo que nós precisamos. Então, em vista disso, muitos se questionam, mas para que eu vou pedir para Deus, fazer oração, pedir para Deus, se Ele sabe a minha necessidade, se Ele sabe a nossa necessidade? Então, o ato de submissão a Deus é um primeiro passo, porque a gente precisa estar ligado a Ele para falar com Ele. E estando submisso à vontade dEle, a gente está dizendo para nós mesmos que nós não nos bastamos. Nós somos muito frágeis, que precisamos de uma força maior, que precisamos de um auxílio. E isso é uma realidade porque nós estamos encarnados no corpo físico e vivemos uma verdadeira tempestade. Tempestade essa que a gente não controla. A gente não sabe o que os nossos filhos estão fazendo exatamente agora. Nós pensamos que nossos filhos estão em casa, mas pode ser que estejam na rua, pode ser que estejam em casa fazendo coisa que não presta, pode ser que esteja vivo, pode ser que estejam mortos, eu não sei. Nós estamos afastados dele. Nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Não sabemos quem virá nos cobrar, quem virá no futuro trazer uma recompensa para nós. Então, como a gente está no mundo conturbado, onde é uma verdadeira tempestade, porque tanta coisa acontece ao nosso redor, coisas boas e ruins, que a gente de vez em quando tem que parar e lembrar. Existe um ser maior. Esse ser maior me fez, assim como fez meus irmãos em humanidade. Ele fez a todos nós, fez todas as coisas. Esse ser maior, que é Deus, que é o nosso Pai, Ele sabe exatamente o que a gente precisa, para que a gente possa suportar, vencer as provas da vida. Então, de tempos em tempos é necessário se isolar, se afastar de todos os problemas, de todas as preocupações, ir para o quarto e começar a conversar com Ele. E mesmo que tenhamos que invocar de novo esses problemas, essas preocupações, e colocar aos pés dele as nossas dúvidas, as nossas necessidades. Muitas vezes, quando a pessoa vai orar, ela só faz pedir. Pai, me ajuda a pagar essa conta. Pai, me cura meus filhos, cura minha saúde. Então, a única coisa que a gente faz na oração, muitas vezes, é pedir, porque é o que a gente tem necessidade. Um filho nosso, muitas vezes, quando ele está pequeno, ele não lembra da gente, só vai lembrar da gente quando está com fome. Quando caiu, machucou e quer um consolo. A mesma coisa somos nós. Muitas vezes a gente só lembra de Deus na hora da necessidade. E nos outros momentos, nos outros dias, a gente não lembra de Deus. Deus, Ele sabe o que a gente precisa. É algo que eu sempre repito. Então, Ele não nos dá o que não nos serve. Vamos pensar, eu sou pai, você é mãe. Quando o nosso filho chega para nós e pede, me dá um dinheiro para ir para uma festa, eu vou pensar duas vezes se eu vou dar esse dinheiro para ele. Primeiro, se ele tem merecimento. Ele tem merecimento para ir para essa festa, ele estudou direitinho, ele trabalhou, me ajudou em casa. Se ele não me ajudou, não trabalhou, não fez por merecer, eu não tenho a obrigação de dar recompensa para quem não colabora dentro de casa, quem me dá perturbação. Eu digo para ele, não, meu filho, você não está sendo honesto comigo, não está ajudando a nossa família, você não está merecendo esse dinheiro. Quando você merecer, eu vou pensar na situação. Aí vai chegar um dia que ele vai merecer. Eu vou querer dar esse dinheiro, aí eu vou pensar de novo, mas será que é bom para ele? Meu filho, para quem? Que festa é essa? Onde é que vai ser? Quem estará lá? Quem são as pessoas que estarão lá? Terá adulto? Vai ter bebida? E aí, novamente, eu vou avaliar, porque se eu ver que tem perigo, é na casa da terceira casa da esquina, mas eu sei que naquela casa tem droga. Eu não vou deixar meu filho ir para lá. Por mais que ele insista, eu vou falar melhor para você não ir para essa festa. Vai ser prejudicial para você. E se eu tiver consciência, eu vou até falar. Lá existe droga, lá existe esse problema e aquele problema. Para você ter segurança, eu prefiro ficar perto de você aqui em casa. Eu não quero que você vá para lá, ou se tiver de ir para lá, se insistir demais, eu vou com você. Se ele não quiser, então não vai. Ou vai comigo, ou não vai com ninguém. Porque nós somos responsáveis por aqueles que nós amamos. E a mesma coisa a gente tem que pensar em Deus. Deus é responsável por nós. Deus deixa acontecer o que é necessário para a nossa evolução. Se a gente insistir muito, Ele pode até nos acompanhar, pode até olhar o que a gente está fazendo. Mas Ele permite que aconteça coisas ruins com a gente para a nossa educação. Aí vamos perguntar, mas que pai bom é esse, né? Que deixa que eu sofra um acidente, que eu quebre a cara ali na frente, que eu seja traído. Que Deus bom é esse?
Porque aqui, a Terra, é uma ilusão. Nós pensamos que essa matéria, esse corpo nosso, ela é muito importante, que é o corpo verdadeiro. Mas na realidade nós temos um outro corpo, um corpo incorruptível. Nós temos uma outra vida, uma vida incorruptível, que é a vida espiritual. Então aqui na Terra, enquanto estamos, nós estamos em um treinamento. E nesse treinamento, nessa brincadeira, nessa fantasia, vale tudo. Então Deus permite que a gente experimente toda a dor, todo o sofrimento que nós mesmos buscamos. Se a gente for parar para pensar, muitas vezes, quem comeu demais é porque queria comer demais, vai ter dor de barriga no dia seguinte. Quem andou com o carro muito acelerado vai bater um dia. Pode ser que não aconteça nada grave, mas pelo menos uma batidinha vai ter, porque está indo contra a lei. Então aqui na Terra é permitido fazer de tudo, com consequências, boas ou ruins. E essa consequência é um aprendizado para nós. Então nós temos que tirar da vida esses aprendizados. Então Deus permite que aconteça o bom e o ruim, mas Ele dá aquilo que é necessário para nós. Então em prece a gente pode pedir de tudo, mas só vamos receber aquilo que for necessário para a nossa evolução. Se não for necessário para a nossa evolução, não vai vir. Então, podemos orar para Deus? Sim, podemos, devemos orar para Deus. Podemos orar para um santo? Claro que podemos. Tem tanto santo da Igreja Católica. Por que eu vou orar para um santo e não para Deus? Porque eles estão mais perto de nós. É mais fácil orar para uma pessoa que já teve na terra, de carne e osso, um Santo Antônio de Pádua, por exemplo, que a gente sabe que teve todo um sofrimento, né, aqui na terra, que se transformou em padre, que fez milagres, ele teve desdobramento, ele apareceu num local e apareceu no outro continente, visto por testemunhas, mas ele teve todas as suas dores e sofrimentos, assim como Francisco de Assis. Teve problema muito sério, Francisco de Assis, com a família, com o pai dele, principalmente. Ele teve uma vida ligada à pobreza, que andou descalço, usava uma roupa que era um saco velho, amarrado na cintura, e saía pregando, conversando com os animais, dizendo bom dia sol, bom dia mar, bom dia animais, falava com os animais, conversava com as pessoas. Ele fez um voto de pobreza, então ele passou por sofrimento. Então é fácil para nós orar para uma pessoa que já esteve aqui na terra. É fácil orar para Jesus, que a gente sabe que foi crucificado. É fácil orar para Maria, que foi a mãe de Jesus. A gente se identifica com ela, porque todos nós tivemos mãe. E muitas mulheres também são mães. E por serem mães, se identificam pelo sofrimento de Maria com os filhos dela. No caso, Maria com Jesus, com o sofrimento de Jesus. Então a gente pode orar sim por esses espíritos. Esses espíritos, às vezes, ouvem o nosso pensamento. Às vezes, quem ouve são os espíritos ao nosso redor. Porque nós estamos acompanhados e cercados por uma nuvem de testemunhas. E quando Deus não pode ouvir diretamente nossa prece, pode um desses santos. Quando eles não podem, porque nós não temos sintonia com eles, somos muito terra-terra, pedimos coisa muito material, quem nos ouve, quem nos atende, são os espíritos familiares, amigos que estão no nosso redor. Então, quando a gente faz uma oração, os primeiros que ouvem são os mais pertos, ouvem os nossos pensamentos, são os mais pertos. Se nossa oração é boa, positiva, os espíritos bons e positivos nos escutam. Agora, olha só um absurdo que eu vou falar. Quando nossa oração é negativa, é uma maldição, os espíritos ruins ouvem essa nossa prece. E quem que faz uma prece de maldição? É aquela pessoa que começa a fazer a oração e pede para Deus castigar, para que Deus amaldiçoe a casa do ímpio. Então, toda aquela prece que na verdade é uma maldição, a gente pega pedindo castigo, punição, essa prece, quem ouve são os espíritos ruins. Existe prece desse jeito e pessoa que ora pedindo maldição. Então, todas essas maldições, quem ouve, assim como as preces boas, são os espíritos ao nosso redor. Somente aquelas preces mais sinceras, desprendidas do interesse material, que não está pedindo pela saúde, não está pedindo pela comida, não está pedindo pelo carro, mas sim, de repente, pedindo a boa inspiração, a proteção para um filho, essas varam do céu. A gente pensa que não, mas nós estamos, na verdade, conversando, falando. E alguém está escutando. Se não os irmãozinhos perto da gente, os irmãozinhos superiores. E esses espíritos superiores a nós vão ouvir as nossas preces, vão ver a nossa necessidade. E quando não afetar a nossa vida, quando não for uma coisa muito ruim para nós, para a nossa evolução, muitas vezes eles concedem, mesmo que a gente não tenha merecimento. Tem hora que nosso filho insiste tanto em ganhar um brinquedo, ele não tem merecimento, mas a gente faz uma forcinha e dá um presente para ele, porque ele está pedindo muito, insistindo muito. Do mesmo jeito, às vezes a nossa prece, mesmo que a gente não tenha merecimento, a gente está pedindo com tanta insistência, que aquilo que a gente está pedindo é concedido para nós. Se não tivermos merecimento mesmo, tudo que a gente pede, a gente perde.